Você já parou para pensar no que acontece com aqueles que tentam destruir alguém protegido por forças superiores? Eles acham que podem agir sem consequências, mas a verdade é bem diferente. E hoje você vai descobrir por quê. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal e deixa o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E comenta aqui: você acredita na justiça divina? Sim ou não? Quero saber sua opinião. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua visão sobre o mundo ao seu redor. Desde o início dos tempos, aqueles que ousaram desafiar os escolhidos sempre acabaram caindo em suas próprias armadilhas. Isso acontece porque não se trata apenas de um confronto humano, mas de um embate espiritual. Quando alguém decide atacar um escolhido, ele não está apenas travando uma guerra contra uma pessoa, mas desafiando forças superiores que atuam para proteger e guiar esses seres especiais. O erro fatal dos inimigos é acreditar que suas ações passam despercebidas ou que podem manipular o destino sem consequências. No entanto, o universo tem suas próprias leis e, cedo ou tarde, todos os que se levantam contra um escolhido enfrentam um destino implacável. O ataque contra um escolhido é como jogar pedras contra uma montanha. O impacto pode até fazer barulho, mas a rocha permanece inabalável, enquanto o agressor gasta suas forças inutilmente. Isso porque essas pessoas possuem uma blindagem invisível, um escudo formado por propósito divino, proteção espiritual e um destino traçado para algo muito maior do que qualquer plano de seus inimigos. A cada tentativa de prejudicá-los, seus perseguidores apenas aceleram sua própria destruição, pois ao atacar um protegido pelo divino, o próprio agressor se coloca na mira do universo. A ruína daqueles que desafiam os escolhidos nunca vem de forma imediata, mas é meticulosa e cruel. No início, tudo parece estar sob controle, e os inimigos chegam a acreditar que saíram vitoriosos, mas aos poucos, sua vida começa a desmoronar em áreas que eles sequer imaginavam. Relacionamentos se deterioram, oportunidades desaparecem e uma sensação de vazio se instala. Isso porque a justiça divina não é uma punição comum, mas sim um ajuste de equilíbrio universal, onde cada ação negativa retorna para seu emissor com uma força multiplicada. Existe uma regra imutável no universo. Tudo o que emitimos volta para nós com força redobrada. No caso dos escolhidos, essa lei se manifesta de forma ainda mais intensa, pois eles são peças fundamentais no equilíbrio espiritual do mundo. Quando alguém tenta destruir um escolhido, não está apenas criando um problema para ele, mas desafiando a própria ordem divina. E o que acontece quando alguém luta contra o próprio universo? A resposta é simples: ele perde. Muitas pessoas acreditam que podem agir sem consequências, mentindo, traindo e conspirando. Mas a verdade é que ninguém escapa do retorno energético das suas ações. O mal que tentam fazer aos escolhidos se transforma em um bumerangue afiado, que retorna com uma precisão assustadora. O tempo pode até criar a ilusão de que nada está acontecendo, mas quando menos esperam, os sinais começam a aparecer. Fracassos inexplicáveis, relacionamentos arruinados, perdas financeiras e um vazio que os consome. Esse não é um castigo divino no sentido tradicional, mas sim a resposta inevitável às suas próprias escolhas. O universo não pune injustamente, ele apenas reflete aquilo que cada um gera. Quando uma pessoa envia ódio e inveja para um escolhido, ela está, na verdade, condenando a si mesma. O próprio peso da energia negativa que emitiu se volta contra ela, tornando-se um fardo insuportável. E enquanto o inimigo se destrói lentamente, o escolhido continua seu caminho, intocado, porque sua missão é maior do que qualquer tentativa de sabotagem. A energia nunca se perde, apenas se transforma.
Quando alguém lança inveja, ódio e destruição contra um escolhido, essa carga negativa não desaparece no ar. Pelo contrário, ela se acumula e retorna ao emissor com uma intensidade dobrada. O universo funciona como um grande espelho, refletindo de volta tudo o que projetamos. Assim, aqueles que dedicam suas vidas a tentar derrubar os escolhidos acabam presos em um ciclo de autodestruição do qual não conseguem escapar. Os inimigos acreditam que podem agir impunemente, sem perceber que cada ação negativa os prende ainda mais na teia do próprio veneno. O que desejam para os escolhidos se torna sua própria ruína. Eles podem até não notar os efeitos de imediato, mas com o tempo começam a sentir o peso das suas intenções maldosas. A saúde se deteriora, as oportunidades desaparecem e a sensação de estar sempre à beira do fracasso se torna insuportável. Isso acontece porque a vida responde na mesma frequência que emitimos, e quem espalha o caos jamais encontrará a paz. Por outro lado, os escolhidos não precisam se preocupar em se defender. Eles são protegidos por um escudo invisível que não apenas bloqueia os ataques, mas os devolve com uma força ainda maior. Cada tentativa de prejudicá-los apenas fortalece sua posição, enquanto seus inimigos se consomem na própria negatividade. A verdade é que os escolhidos não precisam lutar contra ninguém. O próprio universo se encarrega de fazer justiça por eles. A justiça divina não é aleatória, ela é calculada. Quem acredita que pode conspirar contra um escolhido sem sofrer as consequências está cometendo um erro fatal. Diferente da justiça humana, que muitas vezes falha ou demora, a justiça divina atinge com precisão cirúrgica. Ela não chega de uma vez, mas se infiltra de maneira implacável, desmantelando os planos daqueles que ousaram desafiar um protegido de Deus. Os inimigos dos escolhidos costumam se sentir intocáveis, confiantes de que seus planos darão certo. Mas o que eles não sabem é que cada movimento já foi previsto pelo universo. Eles acham que estão agindo nas sombras, mas seus atos estão sendo observados por uma força muito maior, que apenas aguarda o momento exato para intervir. E quando esse momento chega, a queda é inevitável. A grande ironia da justiça divina é que ela permite que os inimigos cavem sua própria cova sem perceber. Deus não precisa impedir suas ações imediatamente, pois sabe que cada escolha errada é um passo a mais em direção à sua destruição. Quando finalmente se dão conta, já estão presos em uma espiral de consequências inescapáveis, enquanto os escolhidos seguem firmes, protegidos e inabaláveis. Os escolhidos não precisam se defender, porque a própria luz que carregam é o suficiente para neutralizar qualquer maldade. Eles são como um antídoto poderoso, cuja simples presença enfraquece qualquer energia negativa ao seu redor. Isso acontece porque sua missão no mundo é iluminar, transformar e elevar a vibração daqueles que estão ao seu redor. E isso incomoda profundamente aqueles que vivem na escuridão. Os inimigos dos escolhidos sentem essa luz e a encaram como uma ameaça. Em vez de se inspirarem nela para crescer, escolhem atacá-la, tentando apagar aquilo que não conseguem compreender. Mas esse ataque é inútil, porque a luz dos escolhidos não pode ser apagada. Ela apenas se intensifica diante da adversidade. Quanto mais tentam sufocá-los, mais fortes eles se tornam. A maior ironia é que os próprios ataques dos inimigos acabam sendo sua ruína. Ao tentar prejudicar um escolhido, eles apenas trazem à tona suas próprias sombras e inseguranças que os consomem lentamente. No final, os escolhidos seguem intocados, enquanto seus opositores se afogam na própria escuridão. A inveja e o ódio são venenos que não afetam o escolhido, mas destroem lentamente quem os carrega. Quem se fixa na ideia de prejudicar um escolhido acaba se aprisionando dentro de um ciclo destrutivo, do qual não consegue escapar. No início,
Essa obsessão parece algo controlável, um pensamento de superioridade, uma tentativa de manipulação, uma estratégia para enfraquecer quem brilha naturalmente. Mas, com o tempo, essa energia se volta contra o próprio emissor, corroendo tudo ao seu redor. A obsessão começa pequena, como uma simples frustração por ver o escolhido prosperar, mas ela cresce, toma forma e se transforma em um fardo que pesa sobre a própria existência do agressor. Ele se vê incapaz de focar em seu próprio crescimento, pois está obcecado em derrubar alguém que é protegido por forças superiores. E à medida que essa fixação cresce, tudo ao seu redor começa a desmoronar. Sua energia vital se esgota, suas relações se deterioram e a sensação de fracasso se torna constante. O próprio ato de odiar o escolhido é o que o arrasta para a própria ruína. O mais interessante é que o escolhido não precisa fazer nada. Ele segue sua jornada, sem se preocupar com os ataques, pois seu propósito é maior do que qualquer obstáculo colocado em seu caminho. Enquanto isso, o perseguidor se perde em sua própria negatividade, assistindo impotente enquanto sua vida desmorona diante de seus olhos. No final, o escolhido segue firme, enquanto o inimigo é consumido pela sua própria obsessão. Deus não precisa interferir diretamente para punir aqueles que tentam prejudicar um escolhido. Ele permite que o próprio agressor construa sua destruição, como um predador que cava sua própria armadilha sem perceber. Os escolhidos são protegidos por uma inteligência divina que opera nos bastidores, ajustando cada detalhe para garantir que a justiça seja feita no momento certo. Os inimigos acreditam que estão no controle, planejam, conspiram, manipulam, acreditando que tudo está indo conforme seus desejos. Mas o que não percebem é que cada passo dado em direção ao mal os aproxima da própria queda. Deus os deixa agir livremente, pois sabe que quanto mais avançam em seus planos perversos, mais rápido selam seu destino. E quando a armadilha finalmente se fecha, não há escapatória. A grande ironia da justiça divina é que os inimigos acham que estão caçando, quando na verdade são as presas. Suas traições, mentiras e ataques apenas servem para apertar ainda mais o laço ao redor do próprio pescoço. No final, quem tentou destruir o escolhido descobre que, na verdade, estava apenas assinando sua própria sentença. Os escolhidos não precisam se defender, porque estão cercados por uma proteção invisível que transcende qualquer lógica humana. Para aqueles que tentam atacá-los, essa barreira é um mistério inexplicável. Eles lançam suas flechas de ódio, mas elas nunca atingem o alvo. Criam planos para derrubar o escolhido, mas tudo desmorona antes mesmo de começar. E o pior, quanto mais tentam, mais se destroem. O que os inimigos não entendem é que os escolhidos não estão sozinhos. Existe uma força maior que atua em seu favor. Uma energia que bloqueia qualquer tentativa de sabotagem. Essa proteção não vem apenas da fé ou do destino, mas de algo muito mais profundo, um propósito que precisa ser cumprido. Enquanto o escolhido estiver alinhado com sua missão, nada poderá derrubá-lo. Para aqueles que tentam atacar, a frustração cresce a cada tentativa falha. Eles não conseguem entender porque nada dá certo, porque cada plano contra o escolhido se dissolve no ar. O que não percebem é que não estão lutando contra um simples ser humano, mas contra uma força superior que opera além da compreensão. Enquanto eles perdem tempo e energia, o escolhido segue intocável, avançando cada vez mais rumo ao seu propósito. Mexer com um escolhido não é apenas um erro, é um crime espiritual. Essas pessoas carregam dentro de si uma luz especial, um propósito traçado pelo divino, e qualquer um que tente interferir nesse caminho está, na verdade, desafiando algo muito maior. Os escolhidos não são apenas indivíduos comuns. Eles são peças-chave em um grande plano universal. Quando alguém tenta invadir esse território sagrado, está assinando sua própria sentença.
É como tentar profanar um templo sagrado, desafiando forças que não podem ser vistas, mas que são extremamente poderosas. A justiça divina não age com pressa, mas com precisão. No momento exato, aqueles que tentaram prejudicar o escolhido sentirão o peso de suas próprias escolhas e não haverá como escapar. O mais impressionante é que essa punição não precisa ser imposta pelo escolhido. Ele não precisa retaliar, se vingar ou sequer se preocupar. O universo age por conta própria, garantindo que qualquer um que atravesse esse limite sofra as consequências inevitáveis. No final, os inimigos percebem, tarde demais, que mexer com um escolhido é o mesmo que desafiar o próprio destino. A justiça divina não acontece de uma vez. Ela chega em camadas, desmontando a vida dos inimigos dos escolhidos pouco a pouco, de forma implacável e sem volta. No início, as consequências parecem sutis. Uma perda financeira aqui, um desentendimento ali, mas, com o tempo, as rachaduras se transformam em desmoronamentos completos, até que não sobre mais nada. O primeiro sinal da queda é a perda da paz. Aqueles que tentam prejudicar um escolhido começam a viver atormentados, incapazes de encontrar descanso. Em seguida, suas relações começam a ruir, amizades se desfazem, amores se tornam distantes e a solidão se instala. E então vem a ruína final, seja através da saúde, da reputação ou da própria vida, a queda se torna inescapável. Essa destruição não acontece porque o escolhido deseja vingança, mas porque o universo não tolera desequilíbrios. Quem espalha o mal, mais cedo ou mais tarde colhe o caos. Enquanto isso, o escolhido permanece firme, pois sabe que a justiça sempre chega no momento certo. E quando os inimigos finalmente percebem que sua destruição foi causada por suas próprias ações, já é tarde demais para voltar atrás. Aqueles que tentam prejudicar um escolhido acreditam que suas ações passarão despercebidas, que poderão sair ilesos de suas manipulações e traições. Mas o que não percebem é que cada ataque lançado contra um escolhido é um golpe direto contra si mesmos. Quanto mais tentam destruir, mais aceleram sua própria destruição. É como jogar areia contra o vento. Tudo volta para os seus olhos, impedindo-os de enxergar sua própria queda. Essa é a armadilha do ódio. A energia negativa que enviam não se dissipa no ar. Ela se acumula e retorna com força dobrada. E quanto mais insistem em seu propósito maligno, mais intensamente sofrem os efeitos do que estão gerando. O escolhido, por outro lado, não precisa se preocupar. Ele não precisa retaliar nem se defender. O próprio universo age como sua proteção, garantindo que qualquer um que o ataque acabe colhendo as consequências inevitáveis. O mais cruel para aqueles que odeiam um escolhido é perceber que, enquanto suas vidas se despedaçam, o escolhido continua avançando, prosperando e brilhando. A cada golpe que tentam desferir, eles se enfraquecem, enquanto o protegido de Deus se fortalece. No final, não é o escolhido que sofre, mas aqueles que se atreveram a desafiá-lo. Os inimigos dos escolhidos acreditam que estão apenas enfrentando um ser humano. Pensam que podem vencê-lo com mentiras, manipulações e ataques traiçoeiros. Mas o que eles não percebem é que não estão lutando contra uma pessoa. Estão lutando contra forças superiores, forças que eles não podem compreender, muito menos vencer. O universo tem suas próprias regras. E aqueles que tentam derrubar um escolhido estão, na verdade, desafiando leis espirituais que não podem ser quebradas. A proteção que envolve essas pessoas não é fruto da sorte ou de coincidências, mas de um propósito maior. A cada investida contra o escolhido, seus inimigos estão, na realidade, se afundando ainda mais em sua própria ruína. Eles acham que estão atacando alguém, mas estão apenas golpeando o próprio destino. No fim, essa luta é um jogo perdido.
Os escolhidos não precisam se preocupar, pois sua missão é protegida por forças além da compreensão humana. Quem tenta desafiá-los apenas acelera sua própria destruição, percebendo tarde demais que jamais teve uma chance real de vencer. Os escolhidos possuem uma característica única. Apenas sua presença já é suficiente para revelar a verdadeira essência das pessoas ao seu redor. Eles são como um espelho, refletindo as sombras escondidas de quem cruza seus caminhos. Para aqueles que vivem na mentira, na inveja e na escuridão, esse reflexo é insuportável. Muitos, ao se depararem com um escolhido, têm duas opções. Podem usar esse encontro como um impulso para evoluir e se tornar uma versão melhor de si mesmos, ou podem resistir, tentando destruí-lo para evitar o confronto com sua própria verdade. Aqueles que escolhem o caminho da destruição acabam presos em uma espiral de ódio e obsessão, lutando contra algo que na realidade está dentro deles. Mas há um detalhe importante. Os escolhidos não precisam fazer nada. Eles apenas existem, e isso já é o suficiente para transformar tudo ao seu redor. Alguns evoluem e crescem, enquanto outros se afundam no próprio veneno. No final, a escolha sempre foi deles, e as consequências também. Muitos inimigos dos escolhidos acreditam que estão seguros, que podem continuar com suas ações impunemente, sem consequências. Mas o que não entendem é que a justiça divina não é imediata. Ela acontece na hora exata. Deus não se apressa, mas também nunca se atrasa. A paciência divina não deve ser confundida com inércia. Quando os escolhidos sofrem injustiças, pode parecer que nada está acontecendo. Mas nos bastidores, o universo está preparando o momento perfeito para agir. Quando esse momento chega, a queda dos inimigos é inevitável. Tudo o que eles construíram com base na mentira, no ódio e na traição começa a ruir diante de seus olhos. Esse julgamento não pode ser evitado. E quando ele chega, não há mais para onde fugir. Aqueles que tentaram destruir um escolhido se veem encurralados pelas próprias ações, presos no labirinto que criaram. A justiça sempre chega, e quando chega, é definitiva. Por mais que tentem, os inimigos dos escolhidos nunca escapam de seu destino. A energia que enviaram volta para eles, suas conspirações falham e suas vidas desmoronam pouco a pouco. Alguns tentam resistir, se debater, mas quanto mais lutam contra o inevitável, mais rápido afundam. O destino de quem desafia um escolhido já está selado. Eles não estão apenas enfrentando um ser humano, mas uma missão, um propósito, algo maior do que qualquer ambição egoísta. Quando se colocam contra essa força, na verdade, estão apenas assinando sua própria ruína. No fim, os escolhidos continuam sua jornada, protegidos e fortalecidos, e aqueles que tentaram impedi-los se tornam apenas um aviso para os que vierem depois. Porque a verdade é simples: ninguém pode parar um escolhido. Seu caminho foi traçado por algo maior, e contra isso não há luta possível.